Boa tarde, pessoal. Meu nome é Frederic. Eu sou do canal Vivendo de Renda Variável, do blog Educação Financeira.online. E o objetivo desse vídeo, pessoal, eu estou começando a fazer um trabalho para ensinar pessoas a ganhar uma renda extra trabalhando com opções. Opções é um direito que existe, é um chamado derivativo que existe no mercado financeiro. Mas não adianta nada eu ensinar as estratégias, sendo que as pessoas não sabem o que é opção. E nesse vídeo eu vou explicar para as pessoas o que são, desculpe, opções, usando uma forma bem leiga e levando em conta uma situação do dia a dia da maioria das pessoas. Vamos lá? Conhecendo opções. O conceito de opções, pessoal, são direitos de compra e venda de ações, né? Vale, Petrobras, Gerdau, de empresas por um determinado valor em um determinado prazo. Ou seja, é um direito que se tem de comprar e vender papéis da empresa, tá certo? Por um determinado valor fixo e durante um determinado período. Eu falei, pessoal, são direitos de compra e venda. Quando a gente está falando de um direito de compra, no caso das opções, a gente chama de call. Opção de compra de um determinado ativo. Opção, direito, né, que é um direito de compra de um determinado ativo, né, por um determinado valor em um determinado prazo. Tá certo? Essa é uma opção de compra. Sempre por um determinado valor e por um determinado prazo. E também nós temos as puts, que é o contrário, é uma opção de venda de um determinado ativo. Ou seja, é um direito de venda de um determinado ativo, de uma determinada ação, por um determinado valor fixo e por um prazo também. Tá? Esse valor, gente, como eu já falei, é fixo e vocês vão ver demais essa expressão strike, que é o nome desse valor. Tá certo? Falei para vocês que eu vou explicar isso aí de uma forma bem levando em conta uma situação bem do dia a dia da maioria das pessoas, tá certo? E nada melhor do que fazer vocês conhecerem as opções em eu fazer uma analogia com a venda de uma casa. Ah, pode ser um sítio? Pode. Pode ser um carro? Pode. No meu caso, eu vou escolher uma casa, tá certo? Tá? Vamos supor, é como se você tivesse uma casa. Você tem uma casa, essa casa vale 500 mil reais. Tá? E você quisesse vender o direito de compra dela por esse preço específico de 500 mil reais daqui a um ano para um terceiro. Ou seja, você não quer sair tentando vender a ação. Tá certo? A ação não, a casa. Por o fulano, ciclano, beltrano, você não quer isso. Você quer vender para uma pessoa específica o direito dela comprar a sua casa por um determinado preço durante o ano. Ah, Felipe, mas tem vantagem disso? Tem. Tem, e vocês vão entender mais na frente. Tá? Nesse caso específico, vocês vão ficar tentando vender. Vocês podem conseguir por 500 mil? Pode. Pode conseguir mais? Pode. Às vezes as pessoas pedem menos? Pede. Mas não tem esse outro benefício que vocês vão entender. Tá certo? Nesse período que você vendeu esse direito de compra, tá certo? A casa pode valorizar ou pode não valorizar. Entendeu? Podendo ser negócio ou não, tá certo? Você vender ela ou a detentora do direito de compra comprar, tá? Se você está vendendo esse direito de compra, tá certo? Você se chama lançador, você está lançando um direito, tá certo? Onde você se compromete a vender a casa por 500 mil reais daqui a um ano para uma outra pessoa, tá certo? Tá? E essa pessoa, esse tipo de operação você está vendendo uma call. Se você comparar com as opções, você está vendendo um direito de compra. Como vocês viram no slide anterior, o direito de compra se chama call no caso opção.
No caso da casa, é um direito de compra. Você que é o lançador e é o proprietário do imóvel, está dando um direito específico para uma pessoa, entendeu? Só aquela pessoa, tá certo? Comprar sua casa por um determinado valor. E vocês vão ver mais na frente que tem vantagem disso sim, tá? Apesar de você estar vendendo direito para uma pessoa só, outras pessoas não podem comprar, mas você tem uma certa vantagem com isso aí sim. Então, a partir do momento que você vende esse direito de compra para essa pessoa, a pessoa tem o direito de comprar de você. E se ela exercer esse direito, você tem a obrigação de vender. Ela tem o direito de comprar e você tem a obrigação de vender. Mas vamos interpretar duas situações sobre esse direito de compra da sua casa, que é o call, né? Se daqui a um ano a casa desvalorizar, quem detém o direito de compra pode executar o direito ou não. Só que ele não vai executar, gente. Por quê? Não é economicamente viável, já que no mercado a casa vai estar mais barata. A casa não desvalorizou? A casa era 500 mil reais, passou para 400 mil reais. Para que ele vai comprar uma casa, executar um direito de comprar uma casa de 500 mil reais, se ele pode tentar comprar ela no mercado por 400 mil reais? Entendeu? O direito dá a ele por 500 mil reais. Ah, Frederico, mas eu vou tentar negociar com o dono para ser 400 mil. Então não vai ser via direito. O direito te dá o direito por 500 mil reais. Se você tentar negociar fora desse direito, o dono não é obrigado a te vender. Pelo direito, se você quiser comprar ela por 500 mil reais, ele é obrigado. Mas fora do direito, ele está mais barato, ele não é obrigado a te vender. Porque o contrato, o direito é claro, 500 mil reais. Então, se a casa está mais barata o direito é para comprar mais caro, ele não vai executar. E como ele não executa nesse prazo de um ano, o contrato perde a validade. Tá certo? Simples assim. Frederico, e as vantagens? Vou falar mais na frente, próximo slide. Situação 2. Próximo slide não, mais uns 2 slides para frente. Situação 2. Se ela se valorizar ficando mais cara, ele pode exercer o direito. Lógico, gente, ele tem o direito por comprar por 500 mil reais. A casa valorizou, vale 700 mil reais. Você acha que ele não vai exercer o direito? Vai exercer o direito de compra. Tá certo? Então, ele vai exercer o direito de compra, entendeu? Ele tem o direito de exercer o direito de compra e você tem a obrigação de vender a casa por 500 mil reais, por mais que no mercado ela esteja valendo 700 mil reais. É muito canal para ele, entendeu? Entretanto, se você está vendendo um direito, nessa tela aqui. Entretanto, se você está vendendo um direito de compra de uma propriedade sua, a casa é sua, por um determinado valor para outra pessoa, para essa outra pessoa ela vai ter que te pagar uma espécie de gatilho pelo direito de exclusividade. Gente, você não está vendendo a casa no mercado. Você está vendendo para uma pessoa que tem o direito. Você vai perder, quando você fizer isso aí, você está perdendo a sua flexibilidade de venda. Você tem que vender para o fulano. Você não pode vender para o ciclano, nem para o beltrano. Entendeu? Nem para outra pessoa. É direto para o fulano, que ele que tem o direito. Então você está perdendo a sua flexibilidade de venda da sua casa, porque somente uma pessoa tem direito de comprar. Tá certo? Você que lançou o direito de compra para essa outra pessoa é o lançador de direito. E a outra pessoa é a figura do titular do direito, é que detém o direito. Entendeu? O que o titular vai ter que fazer? Ele vai ter que te pagar esse gatilho. E esse valor desse gatilho, obviamente, é bem menor do que o valor da casa, porque é um direito. Você não está... não é a casa propriamente dito. Você vendeu para ele o direito de compra, mas você ainda não vendeu a compra da casa. Entendeu? Então, por exemplo, suponhamos que esse gatilho seja um valor de R$1.000, por exemplo.
a casa custa 500 mil. O valor do strike, né, é 500 mil. Mas o titular do direito vai pagar para o lançador, que é o proprietário da casa, o valor correspondente a esse gatilho, que seria R$1.000. Entendeu? E você recebe esse valor, tá certo? Do titular do direito pela compra da casa, tá certo? E a operação também contrária é análoga, tá certo? Tá? Por exemplo, você tem o terceiro e o terceiro te vende um direito de venda da casa, tá certo? Nesse caso, o dono da casa não é mais o lançador. Ele vai ser o titular do direito. Um terceiro, tá certo? Vende um direito de venda, que aqui a gente chama de put. O direito que uma pessoa tem de vender um ativo, no caso a casa, para você. Nesse caso específico, tá? Se o direito foi exercido pelo titular, que agora é o dono da casa, aquele que vendeu, que é o terceiro, tem a obrigação de comprar. Por quê? O dono da casa tem o direito de vender para ele. Tá certo? Vender para ele. Só que aí, nesse caso, o que está acontecendo é o contrário. O titular vai ter que pagar os R$1.000 do gatilho para o titular, que é o dono da casa, vai ter que pagar por esse direito para o lançador, que nesse caso é o terceiro, justamente por causa da exclusividade. Tá certo? Justamente por causa da exclusividade. Por quê? O terceiro, que é o lançador, ele tem os R$500.000. Entendeu? Ele não vai poder usar esse outros R$500.000 para comprar outra casa. Tá certo? Por quê? Se o lançador, que é o titular, que é o dono da casa, quiser executar, ele tem o direito. E o lançador, que é o terceiro, tem a obrigação. Entendeu? Então, o que aconteceu? O lançador perdeu essa flexibilidade, tá certo? O lançador, ele tem que comprar exclusivamente, ele tem que vender, ele tem que comprar, né? Já que é uma opção de venda, ele tem que comprar exatamente daquele proprietário de casa. Então, o proprietário da casa, que é o titular, tem que passar os R$1.000 para o lançador. Ou seja, é uma posição contrária, justamente por causa da perda de exclusividade. Tá? Caso o imóvel se valorize, o titular, que agora é dono do imóvel, não exercerá o direito de venda, já que no mercado ele pode vender mais caro. E o lançador fica com os R$1.000. De qualquer forma, independente se é call ou put, a pessoa já fica com esse gatilho, tá certo? Porque foi a venda, porque o gatilho não está associado ao preço do imóvel, ele está associado à venda do direito, tá certo? Tanto que seja de compra como de venda. Caso o imóvel desvalorize, o dono do imóvel pode executar o direito de venda, put. Ele tem o direito de vender. Foi por isso que ele passou os R$1.000 para o lançador, tá certo? E o lançador deverá comprar o imóvel no valor de R$500.000. Ele não pode comprar de mais ninguém, cara. Ele pode comprar só dele. Entendeu? Não foi à toa que ele recebeu os R$1.000. Mesmo no mercado sendo mais barato. Tá certo, gente? Nessas situações hipotéticas, tanto de compra como de venda, o direito que tem o valor de R$1.000 pode variar seu preço durante o tempo, de acordo com o valor do imóvel do mercado. Isso é óbvio, gente. Por quê? Suponhamos que você é o terceiro titular e tem o direito de compra, tá? Estou falando naquele primeiro caso. Você tem o direito de comprar aquele imóvel, tá? Por R$500.000 e você pagou R$1.000 por esse direito. Beleza, tá certo? Tá? Se o imóvel valorizar no mercado, o valor do direito irá subir. Lógico, gente, pensa bem.
você tem o direito de comprar um imóvel por 500 mil reais, mas o imóvel do mercado valoriza para 700 mil reais. Tá? É muito mais, esse direito ele tem muito mais valor você comprar um imóvel de 500 mil reais por 700 mil reais do que comprar ele por 600 mil reais. Não é verdade? É muito mais canal. Então o próprio direito valoriza. Então, no caso do direito de compra, se o valor do imóvel sobe, entendeu? O direito também sobe. E o contrário também acontece. Se o valor do imóvel desvaloriza, então o valor cai. Entendeu? Abaixo, no caso nosso aqui, abaixo de R$1.000. Isso é óbvio, gente. Pô, o que é mais interessante? Comprar um imóvel mais barato no mercado do que ou você comprar ele mais caro usando o contrato? Entendeu? Então ele vai desvalorizar, gente. Isso é claro. Tá certo? Isso no caso da opção de compra. E na opção de venda é justamente o contrário. Tá certo? Se o valor do imóvel sobe, o valor do direito cai. Já que você pode vender o imóvel mais caro no mercado. E se o imóvel desvaloriza, o valor dele cai, então o valor do direito sobe. Entendeu? É justamente o contrário da call. Né? Já que você pode vender por 500 mil reais, já que você consegue vender por 500 mil reais um imóvel desvalorizado. Exatamente. O imóvel vale 400 mil, mas você consegue vender por 500 mil. Você está no lucro. Tá certo? O titular é sempre, gente, quem compra o direito. Put ou call, independente dele. E ele tem o direito de exercer se quiser. Já o lançador tem a obrigação. Se o titular exercer, o lançador tem a obrigação de atender ao direito. Caso nem a put ou a call sejam exercidas no prazo acordado, elas simplesmente pedem a validade. No caso da casa, por exemplo, se passar o ano e o direito não foi exercido pelo titular, o mesmo direito pede a validade. O contrato da casa é a mesma coisa, ele pede a validade. Pô, eu não quero executar porque eu não quero comprar por 500 mil reais porque eu posso comprar mais barato via mercado. Entendeu? Não é interessante para mim. Aí passa o prazo, pronto. O contrato pede a validade. Tá certo? Nas opções, a gente chama isso aí de virar pó. Entendeu? As opções, elas viram pó. Elas pedem o valor, o significado dela e pedem... o contrato deixa de ser válido. Tá? Vamos fazer um paralelo, mais um paralelo de parâmetros da casa com as opções. Strike da opção. Vale, eu tenho direito de comprar vale a R$45. Esse R$45 seria o correspondente ao preço fixo do imóvel, R$500 mil, por exemplo, a gente deu. Tá? O valor intrínseco da opção é o valor pago pelo direito, que é o nosso R$1.000. Na hora que você compra o direito, independente de ser call ou put, tá certo? Você paga o valor. Esse valor chama-se valor intrínseco da opção, entendeu? Que seria, no caso da casa, o valor que você paga pelo direito. Valor extrínseco da opção é o valor do direito após a variação. Você pode comprar e pagar R$1.000, mas daqui a pouco o direito pode valer 1.200 ou pode valer 800. Esse é o valor extrínseco, é o valor daquele direito que você tem, tá certo? Depois que você comprou, entendeu? Com o tempo. Supõe uma opção de compra de vale 3, tá certo? Que seria o correspondente ao nosso imóvel, que dá direito de comprar vale 3 a R$45, que é o nosso strike, seria o valor de R$500 mil. Se o papel estiver a 47, valor do mercado de imóvel, você tem o direito de comprar a R$45 até uma determinada data. Depois dessa data, a opção pede a validade. E o paralelo é a mesma coisa, o oposto é a mesma coisa. Supõe uma opção de venda de vale 3, que é o nosso imóvel, que dá o direito de vender vale 3 a R$45, que é o nosso strike. Se o papel estiver a R$43,
você tem o direito de vender a R$ 45 até uma determinada data. Depois dessa data, a opção perde a validade, tá certo? Ou seja, opções são direitos que permitem a compra e venda de ativos por um determinado preço, até uma determinada data. Simples assim. Cada opção corresponde a um ativo, ou seja, se você quiser comprar 100 vale 3 a um determinado preço, opção de compra, tem que comprar 100 opções de vale 3 a esse preço. O mesmo com as opções de venda, tá certo? Um exemplo da estrutura das opções, né? Isso varia, no caso aqui é no Brasil, tá, gente? Tem as opções americanas aí que são diferentes, né? Aqui no Brasil, a gente tem o código do papel, que são as primeiras letras. Nesse caso aí, vale, por exemplo, mostra que é uma opção para você comprar ou vender vale, dependendo se for call ou put. A letra mostra primeiro que se é uma opção de compra ou venda. Por quê? Todas as opções, temos opções que vencem todos os meses. E as 12 primeiras letras do alfabeto, tá, definem opções de compra, que são as calls. As demais letras são opções de venda, entendeu? E esse último, então nesse caso aqui, a letra D é uma opção, essa opção é uma call de compra com vencimento em abril, tá certo? Esse último código aí, 467, é um código específico que determina um strike. Ah, Federico, então esse código aí é o valor do strike? Não, não necessariamente. Nesse caso específico, por exemplo, ele só especifica melhor. Por exemplo, o código é 467, mas nesse caso específico, o strike dessa opção é R$ 45,55. É mais um código a mais para especificar o strike. Então você tem o ativo, se é call ou put e a data de vencimento. Gente, a data de vencimento é sempre na terceira segunda-feira do mês, tá? Sempre na terceira segunda-feira do mês. Existem alguns comentários aí que o pessoal está querendo mudar para sexta, mas acho que esse troço não vai para frente, não. Tá? Mas a princípio é a terceira segunda-feira do mês, beleza? Tá? Aí, nós temos as calls que vão de A a L. No nosso caso, no nosso exemplo da curiosidade anterior, o D vence em abril, tá? E se ela fosse uma put, entendeu? Seria P, que vence em abril também. Então, uma Vale P467, eu nem sei se ela existe lá, tem outros softwares depois, mais na frente eu mostro, entendeu? Em outros vídeos, entendeu? É uma call, diz que é uma put de venda no valor de 45,55, por exemplo. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, meu e-mail está logo embaixo aí, tá certo? Se quiser, pode me seguir nas redes sociais também. Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, estou no Facebook. É Frederic Weber Dutra. Não tem erro, tá certo? Não coloquei aqui, mas não tem erro. Vocês podem me seguir à vontade, tirar dúvidas à vontade, tá certo? Um abraço e convido vocês a assistir os meus vídeos de estratégias. Obrigado.